Canal Sabido, o canal que ensina você a ganhar dinheiro e economizar sabidamente. Hoje eu vou explicar para vocês a questão de uma forma simples e quem não entende muito de aplicação em criptomoeda, a forma mais fácil de você aplicar e de forma segura, e suas vantagens e desvantagens. No caso seria a aplicação em criptomoedas em ETF. No caso, ETF é Exchange Trading Funds, ou seja, é um fundo parecido com um fundo de investimento, só que ele segue o índice de criptomoeda. No caso aqui eu vou mostrar, comparar um ETF de Bitcoin. Essa daqui é o gráfico de Bitcoin hoje, no caso. Hoje, dia 1º de janeiro, aqui está batendo 43 mil dólares no Bitcoin. Esse aqui é um ETF também de Bitcoin, ou seja, um ETF que, no caso, o gestor, ele aplica em Bitcoin. Você está vendo que o gráfico ele se assemelha com o Bitcoin, porque justamente o gestor ali ele está seguindo o índice da Bitcoin. Uma hora ele vai vender, uma hora ele vai comprar e por aí vai. Aqui no ETF de Bitcoin, dia 11 de setembro de 2023, quando começou de fato uma subida substancial na Bitcoin, ó, o ETF estava batendo R$ 7,69. Se você vier aqui na Bitcoin, dia 11 também de setembro, ó, a Bitcoin estava batendo nessa época aqui 25 mil dólares. Ou seja, você também, por frações, você também compraria o ETF. E hoje ele está praticamente o dobro do valor. E a Bitcoin também está praticamente quase o dobro. No caso aqui estava 25 mil dólares, hoje está 43, quase o dobro. Comparando com o ETF, R$ 7,70. No caso, para ficar o dobro, ficaria 14 e alguma coisa. Então também está praticamente quase o dobro, ou seja, segue de fato o mesmo índice. Mas qual seria a vantagem de você aplicar no ETF em vez de aplicar diretamente numa Bitcoin? As seguintes vantagens. Ó, primeira vantagem, a facilidade na compra e venda de pessoa jurídica e pessoa física. Quem vende o ETF normalmente são corretoras de banco. No caso, você pode aplicar pelo Banco Inter, você pode aplicar pela Nubank, no QBTC11. Ou seja, é muito mais fácil do que você ter que criar uma conta lá na corretora, colocar o dinheiro lá, comprar o ETF, botar numa carteira digital ou numa carteira física e depois guardar aquelas palavrinhas, no caso, 15 palavras para poder você ter acesso à carteira física e ter acesso a seus bitcoins. Você não precisa disso. A outra vantagem é você ter a segurança da custódia, ou seja, a custódia do Bitcoin, no caso do seu ETF, vai ser da corretora do banco que você está comprando. No caso, a corretora. Normalmente a corretora está ligada a um banco, né? O Banco Inter tem a corretora dela que você faz lá as transações. A Nubank também tem a Nuinvest. Por aí vai. Essa é uma das vantagens. Você não ter preocupação na custódia dos seus ativos. Ou seja, a segunda vantagem, não precisa de carteira digital, muito menos de carteira física. A terceira vantagem é evitar taxas por meio da blockchain. Ou seja, a blockchain é aquela criptografia ponta a ponta, né? Descentralizada. Quando você vende ou compra um Bitcoin, ele tem uma taxinha que é cobrada por isso. Ou seja, você não teria essa taxa cobrada, porque você ficaria ali no fundo de ETF. Outra vantagem, o ETF é regulamentado, emitido por bancos, corretoras, estão bem regulamentadas e também estão sobre o crivo da CVM, no caso, né? No caso, da CVM é a Comissão de Valores Imobiliários. A outra vantagem também do ETF é a questão da diversificação. Tem fundos em ETF que ela não só aplica na Bitcoin, aplica em outras moedas. E você sabe muito bem que quanto mais sua carteira diversificada em bons ativos, menor é a sua chance de risco de perca. Agora vamos para a desvantagem. Quando você compra um ETF, você só compra a propriedade do ETF, só que a Bitcoin de fato, a propriedade fica na corretora. Você tem um direito de vender. Se você vendeu o ETF, ele acredita na sua conta, o valor vai lá no fundo e vende uma certa quantidade e ele paga. Mas a propriedade
ainda da moeda, a moeda é deles. Você não tem, como se diz, a capacidade, você tá com um Bitcoin aqui, transformar em Ethereum, ou transformar em uma altcoin, uma Dogecoin, por exemplo. Você não tem essa capacidade. Você tem um ETF só. Ou você compra, ou você vende. A questão da privacidade, como ela não usa o sistema de descentralizado da blockchain, ou seja, você está comprando diretamente de um banco e o banco com certeza vai informar se você teve ganho, quanto é que você tem naquele investimento. Mas hoje, né, como muita gente está sabendo, algumas corretoras também já estão informando a questão de criptomoedas e valores que você tem, principalmente nas corretoras maiores, como a Binance, ela está informando ao governo brasileiro a questão de ganhos sobre Bitcoin. E, de qualquer forma, se quando você for vender e sacar esse valor, você vai passar por um banco e esse banco vai informar o governo brasileiro e provavelmente você vai ser taxado também. Alguns ETF têm uma taxa de administração alta, mais alta até que um fundo de investimento em ações. Mas aí a questão, como eu disse, para quem não tem ideia como aplicar em criptomoeda diretamente e quer correr menos risco, a melhor solução é pelo ETF de criptomoeda. E agora justamente eu botei essa frase aqui, você não quer ter a propriedade, você não quer trocar a moeda. Se sua única intenção é valorização, a melhor forma é o ETF. Eu quero botar em ETF ali e quero esquecer. Não quero ter preocupação em esconder minha carteira digital, em esconder a minha carteira física com minhas 15 palavras e etc, etc. Você só quer, não, quero arriscar aqui um valor X no meu patrimônio, quero arriscar uma valorização. Uma notícia aqui importante, né, no portal do Bitcoin, é um portal que eu sigo bastante, que agora, ó, notícia recentíssima, né, no caso, hoje, mês de janeiro de 2024, às 13h30, diz que traders de Bitcoin podem estar esperando ETF para vender as notícias. As empresas de dados de blockchain, no caso, a blockchain, no caso seria a empresa que que ganha fatura com essas transações de compra e venda. A Crypto Quantum diz que o evento pode gerar a realização de lucros e derrubada de Bitcoin para $32.000. Ou seja, com o surgimento do ETF, a empresa quer dizer simplesmente vender, que é o mais lógico que tem, né? Ou seja, quando sair a notícia do ETF da BlackRock, os traders eles vão vender suas corta-partes, gerando um lucro o maior possível. Porque com essa notícia, a Bitcoin vai praticamente ter uma alta valorização e, consequentemente, eles vão se aproveitar do momento e vender sua parte. E com isso, uma boa parte dos Bitcoin, ou seja, aquela onda vai começar a cair, dando uma previsão que chega até $32.000. Mas eu acredito que não vai acontecer isso. Da mesma forma, ela deu uma notícia em novembro do ano passado, aqui, ó. Ó, a CryptoQuant também afirmou em um relatório de outubro, no caso outubro, que a aprovação de um ETF de Bitcoin poderia resultar em uma enorme quantidade de capital fresco no espaço, com a capitalização de mercado da criptomoeda potencialmente disparando para 900 bilhões. Atualmente está em 832 bilhões de dólares, substancialmente acima do momento em que o relatório foi divulgado, cerca de 550 bilhões na época. Ou seja, na época que eles divulgaram a notícia, em outubro, tinha captação de mercado de 550 bilhões. Hoje, atualmente está em 832. Então, está bem próximo de 900. Ou seja, eles estão se contradizendo na própria notícia que eles deram lá em outubro. O grande movimento que teve na Bitcoin nos últimos meses, o alto valor que está acontecendo, praticamente dobrando o valor de alta, é justamente isso aqui. A SEC tem sido lenta para aprovar o tal veículo devido a preocupações com manipulação de mercado. No entanto, grandes players, ou seja, grandes investidores, incluindo a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, solicitaram este ano
a principal reguladora para lançar seu próprio produto, ou seja, a BlackRock quer lançar um ETF. E tudo indica que vai ser bem em breve, ó. Espera-se que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, no caso é a SEC lá aqui, a CVM, aprova um ETF de Bitcoin em breve. Analistas da Bloomberg Intelligence colocaram a chance de sinal verde até 10 de janeiro de 2024 em 90%. Ou seja, até 10 de janeiro tem 90% de chance, segundo as informações aí dos tabloides de notícia e também pode-se dizer uma informação interna, né? Pode ser até se ter, não querendo dizer que tenha, mas pode ter essa sinal verde da BlackRock lançar seu ETF. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.